Bom dia, boa tarde, boa noite. Neto Bressan. Estou aqui para gravar mais um conteúdo para vocês e hoje eu trouxe o tema gestão de conflitos, tá? Então vai ser uma aula no formato de palestra, tá? Então eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês durante a apresentação, para provocar principalmente reflexões e ajudar vocês, né, como profissionais da indústria. Eu acho que a gente usa gestão de conflito toda a nossa vida, né? No trabalho, na família, né? Na criação dos filhos, na relação com a com a sua esposa, com seu marido, com seus pais, com a sociedade, né? Com amigos, com sócios. Então, espero que vocês aproveitem aí o conteúdo. Então, começando, eu trago aqui para vocês. Peraí, aí. Quando você olha para essa imagem, o que que você pensa? Fala para mim. O que que vem na sua cabeça? Algumas pessoas vão responder estresse, ansiedade, né? Muitos compromissos. A pessoa está perdida, não sabe por onde começar, né? E, e quando você olha para essa situação, né? A gente percebe, né, um padrão nos dias atuais. Então, trazendo para vocês aqui, né? A pessoa está com uma crise de estresse ali, de ansiedade, né? E a ansiedade é você viver muito no futuro, né? Com as preocupações. E depressão é pela pessoa que fica remoendo muito o passado. Então, tem um estudo que mostrou que em 2015, uma em cada 10 pessoas sofriam de transtorno de ansiedade. E depois da pandemia, esse número subiu para 3 pessoas em cada 10, e mesmo após a pandemia, esse número continua sendo 3 em cada 10, né? Então, hoje a gente tem um número muito maior de pessoas sofrendo, né, dessa preocupação excessiva com o futuro. E, e aí, o que a gente, né, trazendo para vocês, né, uma história minha mesmo, né? É, eu procurei em algum momento, né, buscar mais o autoconhecimento, né? Procurei organizar minhas ideias, poder priorizar aquilo que, na minha concepção, é mais importante. Então, toda vez que eu tenho que resolver algum problema que está me trazendo esse tipo de ansiedade, o que me ajuda muito é montar, né? Quais são os passos que eu tenho que percorrer para resolver esse problema, né? E uma vez definidos esses passos, dar um passo de cada vez. Então, isso é um item que tem me ajudado bastante. E me aproximei mais de Deus nos últimos 2 anos, vamos dizer assim. Então, muito dessa ansiedade, né? Essa preocupação excessiva com o futuro, ela pode ser, né? Ela tende a ser bem controlada com o exercício da fé. Deus fala com a gente, né? Tudo posso aquele que crê, né? Tudo pode aquele que crê. Acho que foi essa a palavra. Tudo pode aquele que crê. Então creia, né? Busque uma religião, uma força maior, que isso vai te ajudar. Você sabe a diferença de pensamento, sentimento e emoção? Então, eu assisti numa palestra, né?
que os pensamentos, eles influenciam os nossos sentimentos, né? Sentimento, então, é a maneira que a mente interpreta, né, um pensamento seu, e emoção é a maneira que você externaliza esse sentimento. Então, a melhor maneira, a melhor não, né, vamos dizer assim, eu acho que a maneira de você controlar esses pensamentos de ansiedade, né, que geram sentimentos de ansiedade, e você externaliza isso de algum momento, uma hora isso, né, fica é, indigesto e você acaba criando problemas de relacionamentos com relação a isso. Então, é super importante esse conhecimento dos seus pensamentos, trabalhar para você dominar os seus pensamentos, né? Cuidar com o que você lê, com as pessoas que você ouve, com conteúdo que você está pondo dentro da sua mente. Então, isso vai ajudar você a trabalhar melhor os seus pensamentos, os seus sentimentos e, consequentemente, né, as suas emoções. Então, organizar, né, as coisas que você tem que fazer, né, fazer um passo de cada vez, ter fé e, e buscar fazer aquilo que você acredita que é certo. Então, isso é super importante aí para você trabalhar esse tema da ansiedade, né? O que mais? E aí eu pergunto para você, o que você tem feito para diminuir a sua ansiedade? Como você tem colaborado com as pessoas que você sabe que sofrem desse transtorno? Me responde aí. Esse é um exercício para vocês, tá ok? Bom, próximo próximo slide, eu trago para vocês aqui uma imagem, né? E o que que essa imagem faz você pensar? Pessoas vão falar, existem momentos na vida, né? A vida da gente, ela é uma onda. Ora as coisas estão muito boas, ora as coisas estão muito maus, e a gente vai oscilando, né? Nessa, nesses picos e vales, né? Vamos dizer assim. É, do lado verde ali é um ambiente fértil, um ambiente bom, agradável, um ambiente abundante de recursos, né? De luz, de nutrientes, onde tudo aquilo que tem vida cresce e desenvolve. E do outro lado, né, uma área de escassez, um período mais, vamos dizer assim, desafiador, né? E, e, e todo mundo, em algum momento, vai passar por um desafio na vida, né? Um desafio pessoal, profissional, uma perda muito grande, né? Uma doença muito grande né, seu futuro é indefinido. Isso te gera dores, isso te gera problemas. É, porém, a gente sempre tem uma decisão. A gente sempre tem uma decisão, né? E essa decisão, ela faz você caminhar cada vez mais dentro dessa região seca, árida e, vamos dizer assim, improdutiva, difícil. E essa decisão também faz você poder passar para o outro lado, né? E aí eu te pergunto, o que você tem feito para tornar o seu ambiente um ambiente mais fértil, um ambiente abundante, um ambiente de desenvolvimento, né?
um ambiente é, bom para você, para as pessoas, porque no fim do dia a gente vai sim passar por momentos de momentos do deserto, vamos dizer assim, né? Não é bem um deserto ali, mas vamos pensar no deserto. E as suas escolhas vão fazer você permanecer nele ou sair dele, né? Então, importante vocês refletirem sobre isso. E aqui, quando você olha essa imagem, o que que você pensa, né? O que que vem na sua cabeça? Tem um homem pela fisionomia aí de uns 40 anos, passando uma orientação para uma mulher, aparentemente mais jovem. Então, entendo que ela está sendo desenvolvida, está sendo orientada, ensinada, né? Uma pessoa que está ali no começo da carreira. E isso me lembra muito o começo da minha carreira, né? Eu fui muito privilegiado. Eu me formei em engenharia química e o meu primeiro trabalho foi numa usina de açúcar etanol aqui em Mirandópolis, no interior de São Paulo, né? A unidade mundial. E eu tive a benção de ter uma pessoa assim, um mentor que sempre me orientou muito e sempre me ensinou tudo que ele sabia, né? Então, né? A gente criando uma relação de confiança, de ajuda mútua. Então, esse, na época eu era engenheiro, né? Ele estava supervisor de manutenção e uma pessoa com uma história bem bacana, né? Começou ali de baixo com um mantenedor, caldeireiro, mecânico, que foi crescendo, né? Na carreira e assumiu aí a supervisão da manutenção industrial. E ele foi uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira, né? Então eu comecei nessa unidade, como eu falei, ele como engenheiro júnior, e apesar de ser mais voltada ali para a produção do açúcar e do etanol, eu sempre tive interesse de aprender, de saber como que eu poderia ajudar mais na unidade, né? E a gente construiu um trabalho muito legal. Acho que até pela minha formação, eu conseguia ter um nível bom de planejamento, antecipar os problemas, trabalhar os problemas na causa básica. E esse meu amigo, esse meu mentor, ele tinha muito jeito com a relação com as pessoas, como extrair o melhor de cada um, como manter um ambiente construtivo, colaborativo, como e sempre muito generoso, passava tudo, assim, gostava de ensinar tudo que sabia, acreditava nas pessoas que estavam ali, acreditou muito em mim, tanto que com pouco tempo de empresa, né, eu acabei crescendo, virei supervisor, me tornei também supervisor, né, fui par dele e um ano e meio depois assumi a gerência da unidade, fui gestor dele, mas sempre com respeito, com uma admiração, né, olhando independente do cargo, né, a gente poder passar o conhecimento que a gente sabe. E eu pergunto para você, você está passando para as pessoas todo o conhecimento que você sabe? Cara, como é gostoso quando você percebe que você está ajudando uma pessoa com, com a sua experiência, com aquilo que você já vivenciou, né? É muito gratificante isso, né? E, e é isso, da mesma maneira que em algum momento eu fui essa jovem, né? Hoje eu estou nessa posição ali da pessoa que dá a orientação, mas também estou continuando aprendendo, né? A melhor maneira de você aprender é você ensinando. Então a gente aprende muito ensinando. Então
essa é a reflexão que eu deixo para vocês, né? Quanto que vocês estão transbordando o conhecimento que você sabe na vida das pessoas? Quanto a gente está dando de atenção para esses jovens que estão começando na carreira? E vocês, jovem, valorizem, né? Se vocês encontrar uma pessoa como essa no caminho de vocês, demonstrem interesse, busquem algo mais para a vida de vocês, né? Isso vai fazer muita diferença, né? Para você no futuro. Então, eu costumo nomear isso de cadeia de valor, né? É você ir se desenvolvendo. Então, eu vejo às vezes algumas pessoas se limitando ao que fazem pelo cargo que têm. Então, isso é uma um grande engano para vocês. Busquem fazer mais do que o cargo de vocês. Busquem aprender coisas novas além do cargo de vocês. Se você deseja subir para um nível acima do que você está hoje dentro da companhia, você precisa ter a mentalidade da pessoa que senta nessa posição hoje. Saber né, se posicionar como se você fosse, né? Como se você fosse no sentido de, pô, quais são as competências que eu tenho que desenvolver para aquilo ali? O que que eu já posso contribuir hoje para essa posição, né? E quem ganha com isso sempre é você. É, o seu salário, né, na companhia que você está ou no mercado, ele nunca vai ser maior que o valor que você gera para a companhia. Então, quanto mais você conhecer, quanto mais você desenvolver pessoas, quanto mais você melhorar processos, quanto mais você inovar, desenvolver e entregar resultado, independente do cargo que você tem, é isso que vai fazer o seu valor crescer. E aí, o reconhecimento vem, ou vem na sua unidade, ou vem no mercado, mas é isso, suba o seu valor, desenvolva, aprenda coisas novas, entenda onde são os desafios da unidade que você está, do setor que você está inserido, e seja um promovedor de solução para ele, que isso sim vai fazer você crescer profissionalmente. E aí, eu trouxe na sequência essa imagem, né? O que que te faz pensar essa imagem? O que que ela remete para você? Um elo, um apoio, alguém te dando a mão, né? E, gente, nós não construímos nada sozinho, né? A gente precisa de pessoas, essa imagem, ela traz o símbolo para mim da confiança, né? Confiança ela é construída, ela Jesus, conforme ele começou a fazer os milagres, né? E as pessoas foram vendo o resultado, né? Do que Jesus falava, do que Jesus fazia, e isso foi gerando confiança, né? Confiança nas pessoas. Então, como como gestor, como operador, como líder, como mantenedor, a gente vai conseguir manter um ambiente bom, um ambiente fértil, um ambiente positivo, com confiança. Só que a confiança, ela começa com a com agir de maneira intencional. Então é fazer uma coisa com a intenção de fazer aquela coisa, né? Corte, pelo amor de Deus, segundo as intenções. Então, é um ambiente que você constrói com confiança, ele se torna um ambiente onde as pessoas são mais abertas para falarem, para participarem,
vão gerar conflitos naturalmente, porque as pessoas vão se sentir à vontade de se posicionar. E um ambiente de conflito, pessoal, ele não é ruim, né? Mas um conflito construtivo, um conflito que todos têm um objetivo em comum, só que têm pensamentos diferentes, né? Pensam diferente por causa dos seus valores, da maneira que foi criada, daquilo que acredita, e tá tudo bem. Então, construir um ambiente, né, de confiança é super importante, na gestão de conflitos. E como que eu faço para construir confiança? É com resultado, é com resultado, né? É mostrando todo dia o que você combinou, se você cumpriu aquilo que você combinou, você vai passar uma confiança. Se você não cumpriu e avisou que não cumpriu, mostrou ali a sua intenção de fazer certo, né? Assumiu o seu erro quando tem um erro, você também está construindo confiança. Agora, quando você combina uma coisa e não está comprometido em fazer aquilo, não demonstra isso, né? Vai lá e faz outra coisa, você está quebrando confiança. Então, esse é um ponto. E aí eu te pergunto, né? O que que você está fazendo hoje no teu ambiente de trabalho para gerar confiança? Anota isso, né? Sai com exercício, né? Quais são as relações de confiança que você precisa construir na sua casa, no seu trabalho, né? Onde quer que você esteja. E por último, eu trago essa foto. O que que você vê? O que que você pensa quando olha essa foto? Hum? Vejo coragem, eu vejo determinação, eu vejo fé. O Ayrton Senna foi o maior esportista do Brasil. Ele inspirou. Você vê que a gente nem tá falando de corrida, né? A gente tá falando de atitudes, né? De um cara que foi um exemplo para todos nós de superação, né? Então, o Ayrton Senna, eu era muito pequeno, né? Eu tinha 7, 8 anos e eu lembro que domingo era um dia de muita felicidade, assim, para todo mundo, né? Um dia de expectativa, de ver o Ayrton Senna correr. E teve a vitória dele, né, em 91 aqui no Brasil, que nas últimas voltas o câmbio dele quebrou e ele só tinha sexta marcha. E vencer a corrida só com uma marcha, né? Quando ele terminou a corrida, assim, ele estava tão exausto, tão cansado que ele, né, quase não conseguiu sair do carro. E ele reconhece, né, a força de Deus na vitória dele, né? Ele queria trazer alegria para o povo brasileiro. Então, uma pessoa de um amor contagioso, né? Muito contagioso. E aqui, cena dele, né? Quando ele quase não levanta, consegue levantar o troféu. E aí, pessoal, é, quantas vezes você é, teve momentos, né, de fazer o máximo possível, né? Se dedicar mais, se comprometer mais no ambiente que você está, né? Porque no fim do dia a gente também acaba sendo exemplo para alguém, né? Para um colega, para um filho, às vezes até para um pai. É, Então, né? Em quem você está se inspirando, se modelando para na tua jornada, como ser humano mesmo, não só como profissional. E aí, pessoal, eu termino aqui essa essa palestra, né?
trazendo para vocês justamente esse ponto, né? Então, gestão de conflitos, né? Criar pontes entre as pessoas. Então, quando a gente consegue estar bem, trabalha a ansiedade, né? Eu nem falei aqui, mas, né? Além de organizar as ideias, definir prioridades, né? Entregar na mão de Deus, também se alimentar bem, fazer atividade física e dormir bem. Acho que são coisas que eu confesso que quando a rotina está mais puxada também não consigo fazer, mas sei que é importante. Então isso vai cuidar do teu emocional. Cuidando do emocional, acho que é entender as decisões que você está tomando hoje tornam o ambiente mais, o seu comportamento também, não só as decisões, tornam o ambiente mais fértil, mais rico, mais próspero, né? Rico de oportunidade, de desenvolvimento. A gente está transbordando na vida das pessoas, a gente está orientando elas, a gente está passando o conhecimento que a gente sabe, né? Pelo bem do próximo. Estamos construindo relações de confiança e estamos se dedicando, estamos nos dedicando e fazendo aquilo com amor. E amor não é um sentimento, é uma decisão. É fazer o melhor que você pode naquilo que você está, no ambiente que você está inserido hoje, se dedicando, né? Então, eu acredito que são atributos, que vão ajudar muito nessa gestão do conflito, né, com as pessoas. Então, e construir pontes, né? Então, a gente sempre, com isso, você vai estar gerando valor onde quer que você esteja. Então, muito obrigado. Ficou um pouco comprida a aula, mas espero ter de alguma maneira contribuído na vida de vocês. Sucesso na jornada de vocês como profissionais, como pessoas, como membros da sociedade, tá bom? E fiquem com Deus. Até mais.